Meu cordial boa noite a todos, né? Ao nosso grupo. Hoje eu tô todo empacotado aqui, ó. Tá muito frio onde eu tô aqui. Tá gelado. E a proposta da aula nossa de hoje é observar a teoria de projeto, tá? Lógico, não vai dar para a gente ficar expert na teoria de projetos, né? Como fazer projeto, a ideia do projeto, controles e tantas outras coisas. Mas nós vamos iniciar pelo menos um olhar bem bacana. E depois eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito joinha. Boa noite, Betina! Uma ferramenta bem joinha, bem bacana para vocês fazerem gerenciamento de projetos. Professor, mas o projeto de sala de aula que você está falando? Não, na qualidade de gestor. Observe que essa disciplina ela é tecnologias aplicadas à gestão. Tudo bem? Então você, no papel de gestor, você precisa coordenar, controlar vários projetos. Contratação de pessoas, treinamento de pessoas, reformas na escola. Então você precisa saber coordenar projeto para saber, né, qual momento começa cada coisa, de que jeito que começa cada coisa, como cada coisa na escola evolui, tudo bem? E você também pode fazer capacitações, né? Várias capacitações com professores que também têm um olhar ali para a gestão de projetos. Tudo bem? Joia? Então, o que nós vamos ver hoje, né? Qual que é o nosso olhar para hoje? Olha, observe que a nossa agenda hoje ela tá cheinha, né? Tudo dentro ali interligado dentro do mesmo assunto, mas ela tem um monte de quês, tá certo? Um monte de porquês, um monte de coisinha ali e a gente precisa resolver, tá? Então, o que é projeto, características, o que é gestão, característica do gestão, benefício, desvantagem, o que é um portfólio, por exemplo. É diferente o portfólio do programa? É. E de portfólio, programa e projeto também tem algumas diferenças. O relacionamento entre projeto, programa e portfólio, ciclo de vida, fase de um projeto e quais ferramentas tecnológicas vão nos ajudar a fazer gestão de projetos. Tudo bem? Então, bora lá. Então, inicialmente nós vamos aqui pensar o que é projeto, tá? O que é projeto? Então, projeto é como se fosse um conjunto de atividades que você precisa resolver. Tudo bem? E essas atividades, elas podem estar interrelacionadas e podem vir de diversas demandas, de diversos segmentos, mas que atendem um objetivo comum. Ok? Então vamos pensar assim, olha, eu preciso construir uma escada lá na minha empresa, na minha casa, na escola. Preciso construir uma escada. Então vamos pensar no projeto. Eu tenho que primeiro observar quais são os recursos necessários, que tipo de profissional que eu vou contratar, que tipo no sentido de que formação, tá? Que profissional eu vou contratar, tá certo? Qual é o layout daquilo, se tem um desenho, se tem um projeto específico de engenharia, se tem uma planta, melhor dizendo, né? Tem uma planta, eu posso comprar uma escada pronta, não posso? É de concreto, é de ferro, é pré-fabricada ou vão fabricar no local, ela é de madeira. Então todos esses aspectos você vem colocando num programinha, num software ou até mesmo no Excel. E depois você vai realinhar as tarefas e as atividades. Então você já sabe
em que momento você vai precisar contratar um profissional, se a planta daquela escada já está pronta, tá? A maneira que a planta está posicionada dentro do ambiente que você está pensando em pôr a escada, se é a sua casa, a sua empresa, se é a escola. E aí você começa a seguir as fases. Então vai lá, comprar material, se ela for fabricada no local, né? Comprar material, contratar a pessoa que vai fazer a escada, entregar para ele a planta, ele vai ter que ler, ver, estruturar como é que a planta vai ficar dentro de casa, como é que é a altura do pé direito, qual é o nível, inclinação de cada degrau. Ele vai pensar em tudo isso. Cada situação dessas são etapas do projeto. Agora, observe que tem um engenheiro na história, tem um depósito de material de construção, tem um pedreiro ou um outro tipo de profissional envolvido na história, tem você ou alguém que vai supervisionar a escada sendo feita. Então observe que tem vários aspectos que você precisa observar. Tudo bem? Você não pode deixar aquilo solto, né? Por isso que fala que é um conjunto de atividades, tá? Então vamos ler aqui. Ó, um projeto pode ser definido como um conjunto de atividades planejadas e coordenadas, com o objetivo de atingir um resultado específico, dentro de um tempo determinado. Você não pode dizer assim, olha, eu quero fazer tal coisa, né? Mas para quando? Ah, não, eu tenho na minha mente que eu preciso fazer tal coisa. Você precisa ter um tempo, ok? Porque olha a segunda frase, ó. Projetos são temporários com início e fim bem definidos. Não apareceu a linha? Cadê a linha? Bom, agora vai aparecer. Aí, ó, bem definidos. E são elaborados para desenvolver um produto, um serviço, um resultado. Tá certo? Dentro da escola, dentro da área educacional, o projeto pode envolver atividade pedagógica que visam a resolução de problemas, desenvolvimento de competências ou a realização de práticas inovadoras. Tá certo? Então você tem projeto para tudo. Quer ver um projeto que vocês fazem sem saber que é projeto? Tudo bem, de repente sai meio doidão assim o negócio, mas em algumas vezes sai bem planejadinho. Casamento, né? Casamento é um projeto. Então você vai, primeiramente, marcar a data do casamento. Muito bem, você já tem a data. E aí o que você começa a fazer? Colocar no papel tudo aquilo que você tem que pensar. Então vai ser lá, vai ser igreja, para quem é católico, igreja evangélica, para quem é evangélico, templos, para quem é de matrizes africanas e outras derivações. Se for pessoal do Seishonoye, do budismo e tal, tem lá uma cerimônia específica para isso. Você vai querer gerar convite de casamento, enviar, ou você vai somente convidar a pessoa por telefone ou você vai pessoalmente? Você vai mandar confeccionar alguma lembrança, alguma coisa da sua festa? Ah, tem a festa, aí tem que alugar o lugar, o local. Para quantas pessoas? Aí o seu parceiro fala, eu queria chamar poucas pessoas. Aí você fala, eu queria chamar muitas pessoas. E aí você começa a fazer o debate de cada etapa do seu projeto. Veja que você, mesmo você tendo controle de todas as etapas, todas as tarefas, procurando supervisionar ali direitinho, a compra de buquê, compra em enfeite, né, o design em relação à festa e à igreja, com flor, com alguma decoração específica, tem o cara que canta, tem a banda que toca, tem as bebidas, a comida, tem o bolo. Olha quanta coisa você tem que planejar. Por isso que são atividades que elas caminham até mesmo em paralelo, né? Ou seja, à medida que você manda fazer um convite, você também já está pensando no bolo. Ó a primeira linha do conceito, ó.
atividade planejada e coordenada. Tudo bem? Para tudo é projeto. Dentro da escola, dentro da empresa, na sua casa, na sua vida, tá certo? Você vai resolvendo as coisas. Na realidade, você está fazendo o quê? Está resolvendo, tomando uma decisão, solucionando um problema, mas você, sem saber direito as técnicas, você está usando a técnica de projeto, tá certo? A teoria, os modelos e tal. Tudo bem? Tem mais conceito aqui, vamos lá. Aí tem essa galerinha aqui, ó, o Turner Miller, 2002, e ele coloca, olha, a definição de projeto para esses autores é assim: projeto é um empreendimento único no qual recursos humanos, materiais e financeiros são organizados de forma a tratar um escopo único de trabalho a partir de uma dada especificação, com restrições de custo e de tempo, para atingir uma mudança benéfica definida por meio de objetivos quantitativos e qualitativos. Por que ele colocou assim, ó? A partir de uma dada especificação, ou seja, algo que você especificou, com restrições de custo e tempo. Ou seja, a restrição de tempo, você tem um início e você tem um fim. O projeto, e todo teórico dessa linha fala, projeto tem que ter um início e tem que ter um fim, já pré-definido. Fechou? E o outro é restrição de custo. Você não pode deixar um projeto com um orçamento aberto. Perfeito? Vamos ver que você lá na escola onde você vai atuar como coordenador ou diretor, ou seja, um gestor, você precisa reformar a quadra. A primeira pergunta que você faz é: qual é o orçamento que temos para fazer isso? Se for escola do estado, né? Se for escola pública. Se for escola particular, o mantenedor cuida disso, né? Alguém da área financeira, da área administrativa, sei lá como é que chama essa pessoa na escola particular. Mas tem alguém que olha para isso. Na escola pública é o gestor, é o diretor da escola. E aí o que ele faz? Ele vai solicitar cotações, vai chamar um povo para fazer orçamento, vai ver a questão de prazo, pagamento, faz lá todo um editalzinho que manda lá para a Secretaria de Educação, que vai encaminhar para o departamento onde cuida disso. E depois a verba, se for aprovada a tua proposta, a verba é liberada e você tem um prazo determinado para resolver isso. Tudo bem? Então o custo, ele não é livre não. Posso gastar, né? Deixa comigo. Na escola particular Marcela. Na escola particular você tem o diretor, a pessoa do diretor acadêmico, mas você tem várias pessoas na direção financeira, administrativa, de RH, de tecnologia, que em algumas escolas pode ser uma pessoa só. Tudo bem? Eu conheço algumas escolas que o diretor cuida de tudo. E quem cuida de tudo não cuida de nada, né? Não é assim? Você precisa delegar a tarefa, que é uma... Como é que fala? É uma atividade... Não sei se eu posso colocar como atividade, mas é uma das funções do gestor. Ele tem que delegar. Olha, eu vou cuidar do que nós chamamos na administração de regra de negócio. Ou seja, eu vou cuidar da empresa. Eu sou o diretor, eu vou cuidar da empresa. Quem vai cuidar do RH é um gerente de RH. Quem vai cuidar do comercial é um gerente comercial. Quem vai cuidar de algum outro aspecto, de algum acadêmico, por exemplo, é outro diretor. E cada um cuida da sua área. Olha lá, a dona, o marido da dona, que faz parte da gestão financeira e administrativa. Ela possivelmente é o acadêmico, é isso? O acadêmico pedagógico? Então, normalmente é isso, tá? Se a escola é grande, você tem condição de dividir um pouquinho mais, né? Mas se a escola é de médio, pequeno porte, você começa a fazer um negócio que nós chamamos de centralização.
Ou seja, tem uma pessoa que cuida de diversas situações e tudo tem que passar por ela. Mas por quê? Porque não tem, muitas vezes não tem perna, né? Para você abrir vários departamentos, abrir vários postos de trabalho. Às vezes o pessoal que faz o comercial, que é a venda da matrícula, escola particular, viu gente? Observa a pergunta da Marcela. O pessoal que faz a venda da matrícula, a menina é recepcionista, vendedora, ela também faz captação do cliente, né? Faz algumas ligações para tentar fazer matrícula. Ela algumas vezes também cuida da parte de recebimento, ou seja, de função de caixa, tesoureiro, e também dá uma olhada ali, uma ajudinha na secretaria escolar, emite declaração, emite pasta escolar, vende uniforme, essas coisas, tá certo? Ah, tem uma menina só que faz isso, então é ruim, né? Uma menina só é ruim, mas a escola às vezes não tem aporte. Por isso que o conceito fala restrição de custo, muitas vezes você não tem verba. Você gostaria de ter uma pessoa na tesouraria, uma pessoa, como é que fala? No comercial, uma pessoa no acadêmico, uma pessoa para cuidar de assistente de coordenação, por exemplo. Mas as pernas muitas vezes não conseguem chegar lá. Tudo bem? Então, o que vai sempre restringir vocês na qualidade de gestor sempre vai ser uma coisinha muito ligada, muito direcionada, muito relacionada com custo, tá certo? No estado, o estado paga o salário, né, de todo mundo e ainda tenta fomentar verba suficiente para fazer os investimentos, mas você precisa de uma gestão muito eficiente. Por quê? Porque tem que estar atento a prazo de edital, tem que estar atento a prazo para solicitar verba. Porque o Estado, ele trabalha, o Estado no sentido público, tá, gente? Que às vezes tem escola do município, né? Ele trabalha com um negócio chamado orçamento. Então, o governo, de uma maneira geral, ele prepara o orçamento do ano seguinte. Então, se você não tiver ali atento aos prazos para enviar suas demandas, você fica fora do orçamento. E aí, sem orçamento, para o ano seguinte, você vai ficar sem aquela reforma que você estava pleiteando. Tá? Aquela melhoria que você estava pleiteando para a sua escola, para a sua unidade. Tudo bem? Ficou bem entendido isso? Tranquilo? Sim ou não? Ok. Tem uma instituição, né, um órgão que tem lá uma metodologia, que é o CISP, tá certo? E a definição de projeto, de gerenciamento de projeto pelo CISP, o projeto é um empreendimento planejado, orientado a resultados, possuindo atividades com início e término. Veja, todo conceito que eu trouxer para vocês, independente do autor, ele sempre vai colocar, conjunto de atividade planejada, tempo, início e fim. Isso vai estar sempre, tudo bem? Então, olha lá, projeto, vamos reler, né? Projeto é um empreendimento planejado, orientado a resultados, possuindo atividades com início e término, para atingir um objetivo claro e definido. Ok? São empreendidos em todos os níveis organizacionais, podendo envolver uma ou múltiplas unidades. De repente você faz parte de um grupo escolar, né? Uma cadeia de escola. E aí você tem unidade 1, unidade 2, unidade 3, tal, e assim vai. Ok? Ah, mas o projeto é só para minha unidade. Às vezes isso funciona. Mas tem coisa, por exemplo, que não é somente na sua unidade, na sua filial. Tem coisa que às vezes tem um impacto bem claro naquela cadeia de escolas. Perfeito, gente? Então vamos dar uma resumida aqui, ó. Aqui estão as características. Então, vamos relembrar. Objetivo claro. Então, tem que estar muito bem escrito o que você quer fazer com aquele projeto. Temporariedade, ou seja, ele tem um início e tem um fim bem definido. Ok?
ok? Originalidade, cada projeto ele é único, com características específicas, então você vai, lembra da escada, do casamento, da reforma da quadra, cada situação dessa é um projeto, tudo bem? Não dá para você fazer um projetão todo assim e que tenha um caminhar somente pelo projeto único. Às vezes você fala assim, construir um prédio, esse é o objetivo do projeto. Só que dentro desse projeto você começa a fazer outros projetos menores, ok? Que são os subprojetos, por exemplo. Tudo bem? E aí cada projetinho desse vai cuidar de uma coisa específica. Requer um planejamento, tá? Que inclui cronograma, recurso necessário, responsabilidade. Então, quando é que tal determinada atividade começa? Quando é que ela termina? Quanto vai em verba? Quem vai cuidar disso? Quais são os recursos humanos alocados para essa tarefa? Tá? Limitação de recurso. Então, você tem lá, trabalha com diversos recursos, né? Financeiro, humano, material. E aí, por isso que precisa de um bom gerenciamento. E o nível de complexidade. Então envolve a coordenação de várias atividades e pessoas, por isso que o gestor tem que ter um nível de eficácia muito forte, tá certo? Tem que estar muito centrado em como é que um projeto funciona e como é que ele evolui dentro da sua organização. Perguntas. Aqui um resuminho, tá? Esse quadro é mais para um resuminho, tá? Não sei, acho que às vezes fica mais fácil você olhar, né? Olha lá. Aprendimento repetitivo, algo novo, sequência clara, início, meio e fim. E aí vamos, ó, parâmetro definido, utiliza um recurso, tá certo? É um resuminho na forma de quadro. Diga lá, Marcela, qual é a tua dúvida? Nós vamos agora, enquanto a Marcela digita ali, nós vamos falar o que é gestão de projeto. Nós já sabemos o que é um projeto, certo? Então é um conjunto de atividades organizadas. Marcela, normalmente eu não faço revisão, eu comento alguns pontos, tá certo? Mas a gente vai falar disso já já. Um projeto, você já sabe, conjunto de atividades, né? Conjunto de atividades planejado, com início, meio e fim, observando o custo, observando o cronograma. E aí, qual é a diferença entre projeto e gestão de projeto? O próprio nome, né? A própria definição já traz isso para vocês, né? Gestão de projetos é a parte em que você atua como gestor dos projetos ou do projeto em específico. Então aqui tá, ó. Gestão de projetos, né? Gestão de projetos é o processo de planejar, organizar e gerenciar recursos para alcançar os objetivos específicos do projeto, garantindo que ele seja concluído dentro do prazo, dentro do orçamento e com a qualidade esperada. Olha quanto conceito bacana aqui, né? Não pode esquecer do orçamento, viu, gente? Alguma dessas questões de projeto, muitas vezes ela é questão de concurso, tá? Você vai fazer algum concurso público dentro da educação e aí tem perguntas sobre gestão de projetos. E aí, algumas das perguntas são muito bem já direcionadas para orçamento. Dado um determinado valor, não sei o que, tal, o gestor tem a possibilidade de concluir a obra em X tempo. E aí faz a pergunta. Determinado valor o quê? Determinado orçamento. Tá certo? Então, sempre fiquem atentos. Para você fazer um projeto, você tem que examinar e ter um controle
Não vou dizer 100%, que às vezes é muito complicado 100%, né? Mas um controle muito bem sólido em cima dos recursos. E aí os recursos quais são? Financeiros, humanos e materiais. Tudo bem? Continuando. Então a gestão de projetos, ela inclui a aplicação de métodos, de técnicas e ferramentas para garantir que o projeto seja conduzido de maneira eficiente e eficaz. Tá? Então, tem técnica para conduzir projeto? Tem. Tem sim. Tem método? O método já é a própria gestão de projeto baseado em ferramentas específicas. Um ótimo manual para você fazer gestão de projetos é um livro chamado PM Book. PM Book, que nós chamamos de PMI, que é do instituto chamado Project Management Institute, que é um instituto baseado em gestão de projetos. Ok? Então, esse livro não é um livro barato, tá? E além do livro, que é um manual, né? O livro é um manual. Você tem que fazer o curso da PMI, tá certo? Deixa eu escrever aqui PMI. Se alguém quiser se especializar em projetos, tá? PMI é um instituto e PM Book é o livro. Aí, PM Book. Tudo bem? Um gestor de projeto hoje tem um salário assim, mas muito atrativo. Só que são atividades muito estressantes. Ele já tem que estar preparado para isso. Tá certo? Porque ele trabalha com duas coisas que não combinam muito bem, né? Recurso financeiro e tempo. Tudo bem? São dois assuntos aí que não conseguem caminhar juntos com tranquilidade, que é a questão do recurso financeiro e a questão da gestão do tempo. Beleza, Damaris, seja bem-vinda. Nós já estamos no slide 163, viu? Mas depois você dá uma lida. Olha eu, como é que fala? Dando um choque na Damaris, coitada, né? Diego. Muito bom. Vamos lá. Características da gestão de projetos. Vamos lá. Então você tem inicialmente um planejamento estratégico. Para quê? Para você definir a meta, definir o objetivo. O que eu quero? Vamos lá, do casamento de novo. Eu quero me casar. Sim, Adriele, o tempo ele é um cerceador, né? Ele consegue te limitar em algumas coisas. Tanto é, gente, que existe curso para gestão do tempo, ok? Tem curso para gestão do tempo e são cursos muito bons, tá? São cursos muito bons que vocês, eu aconselho vocês em algum momento fazer, né? Um curso desse. Por quê? Gerir custo não é fácil. Gerir gente não é fácil. Gerir material não é fácil. E você tem que cuidar de tudo isso e ainda objetivar, ou seja, ainda prestar atenção no tempo. Ó, você gerir gente já é complicado, material já é complicado, dinheiro, e ainda que não é seu, é dinheiro dos outros, já é complicado. E ainda a pessoa fala, ó, você tem que fazer tudo isso aí dentro de 45 dias. Aí você fala, pera lá, aí fica complicado. Mas funciona mais ou menos dessa forma, tá? Prazo sempre é o mais apertado possível. Vocês não vão encontrar na empresa, na indústria, no comércio, e também na área pública, alguém que te fale assim, olha, nós vamos fazer um projeto e tá tranquilo em termos de prazo, tá? O negócio aqui a gente pode fazer em 6 meses.
Você não vai encontrar isso, ok? É sempre assim, ó, precisamos resolver isso. Temos que capacitar os professores. Quantos professores nós temos nessa unidade, ou na região, ou em uma leste? Né? No nosso caso, nós podemos falar leste, né? Quem está vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, que não pertence à nossa região, as diretorias de ensino em São Paulo tem lá toda uma regionalidade. Como nós estamos na região leste, por isso que falamos leste, né? Então, diretoria regional leste 2, leste 4, leste 5, leste 1, tá bom? Então, eu não sei qual das escolas vocês estão fazendo estágio, mas pergunte lá que alguém vai dizer, ó, aqui é leste 2, leste 3. Então, você tem lá toda uma situação de tempo que muitas vezes você não tem como fazer. Voltando ao exemplo dos professores, vai lá que você tem uma diretoria de ensino. Quantos professores tem nessa diretoria? Ah, tem cadastrado aqui 600 professores. Imagina você desenvolver um projeto que você precise capacitar esses 600 professores em uma determinada tarefa, em determinado assunto, e aí o gestor principal lá, o supervisor de ensino ou o dirigente fala, olha, nós só temos 30 dias. Pronto, bateu o desespero, né? Como é que você treina 600 em 30? Porque quando você fizer a convocação, vai estar assim, de manhã eu não posso, de tarde eu não posso, esse ano eu não posso. Só tem nesse horário? Ah, é só na escola tal, ou então é só lá não sei na onde? Ah, eu também não posso. E aí você vai individualmente ter que gerenciar todos esses pormenores. E quem é o teu limitante nisso tudo? O tempo. Ok? E aí muitas vezes não é bom, mas muitas vezes a alta direção em escola particular faz assim, curso de capacitação para os profissionais, não sei o que, até dia 30 de outubro. Quem não participar da capacitação nesse período não vai receber o bônus ou não recebe um prêmio, sabe? Uma coisa assim meio cerceadora, uma coisa restritiva. Mas por que é feito dessa forma? Porque se deixar o tempo livre, o projeto maior não é executado dentro do tempo que necessita. Ok? Eu corro contra o tempo todo dia. Beleza, Carla. Ó, você chegou agora, nós já esse é o slide 165. Depois você dá uma lida nos outros, tá bom? A Carla, ok. Carla, não é o 165, tá bom? Fique em paz. Mas você também já... A Damares quase teve um choque agora há pouco. Larissa, falo de prova já, daqui a pouco. Então, continuando. Então, você tem um planejamento estratégico, né? Definir as suas metas, seus objetivos. Isso precisa estar muito claro, isso está muito bem definido, ok? Porque senão, ninguém vai conseguir cumprir aquilo que você está projetando. Tudo bem? Depois, você tem um cronograma. O que é um cronograma? É como se fosse um calendário. Quando é que determinada tarefa inicia, quando é que determinada tarefa finaliza, quais recursos que serão utilizados e como você vai fazer o aporte disso. Não, Betina, tá lá ainda. Qual questionário? O exercício de fixação da aula passada? Depois você tem a gestão dos recursos. Aí eu não sei, Betina, eu não sei, acho que deve ter fechado sim, mas qualquer coisa eu deixo aberto até amanhã, ok? Gestão de recursos, assegurar que recurso financeiro, humano e tecnológico sejam usados de maneira eficiente e principalmente de material, tá? Material precisa realmente ser muito bem gerenciado.
você ter um mecanismo que você possa monitorar e controlar o progresso daquilo, né? Ó, você tem lá 300 atividades no projeto para resolver. O que você já fez? O que falta fazer? Ok? Vamos trazer, ó, e o gestão de risco? Gestão de risco é fantástico. Por que acontece? O que pode acontecer? Gestão de risco. O que pode acontecer? Se ficarmos sem dinheiro, se ficarmos sem gente suficiente, precisamos de 10 profissionais, de uma hora para outra só tem 3. O que se faz? Se ficar sem alguma condição de trabalho, por exemplo, uma obra no tempo, começou uma semana de chuva, e aí não dá para fazer a obra no tempo. Como é que você resolve? E tantas outras coisas que você tem que pensar. E se um profissional ficar doente? E se, sei lá, faltou dinheiro para pagar o adiantamento deles? Então tudo isso é risco. Tudo bem? Se nós fôssemos pensar diretamente numa atividade de escola, assim, pá, pá, pum. Vamos planejar a festa junina. A proposta é fazer um planejamento da festa junina. Como é que a gente resolve isso? Então, nós fazemos um projeto e muitas vezes a festa junina é baseada assim, né? Vai ter barraca de não sei do que. A outra, vai ter barraca não sei das quantas. Aí o outro, vai ter barraca de peixinho, de não sei o que mais, tal. Não é assim? Só que muitas vezes esse assunto, ele fica todo ele, é assim, meio formal, assim, de oralidade. Um fala, outro, eu vou trazer o coisa, tem que ter o cachorro quente. O outro fala, tem que ter a pipoca. O outro tem a dança, aí um outro fala, a quadrilha. Ele fala, nossa, qual quadrilha? Do bairro? Em muitos bairros tem bastante quadrilha, né? Mas a quadrilha é aquela que dança. Então vamos lá, tem que ensaiar a quadrilha. Como é que nós vamos fazer? Olha, na segunda-feira o grupo da Carla ensaia, na terça o da Betina, na quinta o da Damares. E como é que vai ensaiar? É a mesma música? São as mesmas crianças? É a mesma forma? Como é que aquilo se comporta? Ok? Tudo isso é planejamento. Tudo isso é o quê? Projeto. Ok? E aí trabalha todo mundo em conjunto para que a festa junina aconteça. Tudo bem? Ficou claro isso? Sim ou não? Aí, ó. A Emanuela trouxe um exemplo para nós. Na escola que eu trabalho, as professoras estão fazendo o planejamento do Dia das Crianças. Qual brinquedo alugar, qual doces comprar, quais atividades pedagógicas desenvolver e o objetivo dessas atividades, Emanuela. Dê essa sugestão, ok? Porque Dia da Criança não é somente para deixar a criança ali, vá lá, barrigudinhos, se arrebentem, né? Pule de não sei da onde, caia não sei o que, comam doce, chupem sorvete, refrigerante, todos os etc. Não é assim? Eles correm, eles brincam, eles se divertem, gastam o dinheiro do pai, é uma maravilha. Não é assim? Mas muitas das atividades que nós fazemos não tem um planejamento devido. E aí, vamos voltar no plano de aula. Todos vocês estão seguras e seguros, porque eu sei que tem um Rafael. Será que o Rafael tá aqui? Deixa eu ver aqui se o Rafael tá aqui. Rafael tá aqui. Cadê o Rafael? Rafael não tá aqui. Pelo menos ele não tá aqui. Mas estão seguras e seguros em desenvolver um plano de aula, um plano de ensino para alguma atividade que você vai resolver, você vai aplicar. Porque muitas vezes a gente sabe fazer o plano de aula,
mas aí você coloca um contexto muito superficial. Você não traz a fundamentação para aquela atividade, para aquele objetivo. E aí parece que a atividade ficou solta, né? Eu não sei se foi nessa turma que eu comentei, reunião de pais. Vocês fazem reunião de pais, em escola particular principalmente, vem ali e aí vocês não propõem uma atividade de socialização, uma atividade de integração da família com a escola. Com o número da habilidade, acredito que sim. Agora, se for algo novo, criar do zero, dá uma insegurança. Adriele, acho que eu entendi sua resposta 50%. O número da habilidade, você fala, eu presumo que seja a habilidade da BNCC, é isso? Pronto. Então, você tem uma determinada tarefa. Então, quando você faz um plano de aula, é um projeto, ó lá. Plano de aula, planejamento, é um projeto. O primeiro aspecto que você coloca no plano de aula é qual o objetivo. O que você quer fazer aqui? Primeiro item, gente, antes de qualquer nada. Lógico, se você tiver a sua sala já, né? Então você tem lá a sua sala do terceiro aninho, do segundo aninho, do quinto aninho, etc, etc. Aí você já tem, então você não precisa definir o público-alvo, porque já é a sua sala. Então, perfeito. Agora, se eu estou criando um plano de aula para, sei lá, para apresentar alguma disciplina do curso. Então, inicialmente eu preciso dizer qual é o público-alvo. Professor avaliador, ó, o senhor que vai me avaliar na disciplina, eu fiz esse plano de aula pensando num público-alvo assim, alunos do terceiro ano, na idade de tanta a tanta ali. Então, o professor que vai ler seu plano de aula, ele vai preparar a mente dele para observar aquela linguagem específica para aquela idade. Tá certo? Mas vamos dizer que você já tem a sua sala, Adriele. Você dá aula lá no segundo aninho ou no terceiro aninho. Muito bem. Então, você vai fazer um plano. Qual que é o objetivo? Ah, eu quero fazer o uso de literatura para trabalhar valores. Tá, e o que você vai fazer? Ah, eu vou usar o livro tal e os valores que eu vou trabalhar, tá aqui, gratidão, honestidade e tal. Ah, beleza. Como é que você vai trabalhar isso? Ah, eu vou lá na BNCC e vou fazer uma transversalidade. O que é isso? Corte transversal é quando você pega um tema e aquele tema passa por várias disciplinas. Ele traz ali um contexto, ele traz um pouquinho de geografia, um pouquinho de história, ele faz um corte, tá certo? Sempre assim, ó, transversal, você sempre imagina como se você estivesse fazendo um corte assim. Ele passa por todas as disciplinas. E aí você tem o conceito, né? Trazendo o conceito para dentro dessa condição. E a partir do conceito de cada coisa, você vai observar o que? A BNCC. Lá em língua portuguesa, qual a habilidade que eu quero trabalhar? Lá em artes, qual a habilidade que eu quero trabalhar? Lá em história, qual a habilidade que eu quero trabalhar? Lá em matemática, qual a habilidade que eu quero trabalhar? Você descreveu as habilidades, porque você tem um código, tem a descrição da habilidade. Você vai ler essa habilidade para saber se realmente você vai trabalhar esse aspecto. Só colocar no plano não adianta. Tudo bem? Ah, coloquei aqui no plano que o aluno vai sair daqui fazendo equação de segundo grau. Você não vai fazer isso. Mas você quer colocar para deixar o plano bonito? Esquece. Porque o professor avaliador ele vai dizer assim, olha, isso aqui está fora do contexto. O teu aluno é de terceiro ano. O que você está fazendo com a equação de segundo grau? E aí começam os questionamentos, tá certo? Logo em seguida você vai descrever quais são os recursos que você vai usar e depois a metodologia, ou seja, o desenvolvimento daquela atividade. Gente, ficou clara essa explicação sucinta e muito rápida em relação a um plano, né? Então, o plano de aula é o projeto.
né? Os meus alunos de sexto semestre, que é o do aplicativos educacionais, e os alunos do segundo semestre, que é tecnologia na educação, eles estão já desde já comigo fazendo plano de ensino. E uma das propostas que tem agora para novembro, que eles vão entregar, é um projeto interdisciplinar transversal, que nós vamos fazer juntos. Então eu vou passando todas as dicas de como cada coisa se comporta e eles vão aprendendo como é que as coisas transcorrem dentro de um plano de aula, né? E inclusive na aula passada eu ensinei para eles a questão do design instrucional. Como é que eu preparo uma aula? O que é uma aula? Então, quais são os pontos cruciais, né? Eu tenho um texto base, eu tenho imagem, eu tenho um vídeo, tenho uma curiosidade, eu tenho uma atividade, eu tenho uma avaliação. Esse é o princípio básico do design instrucional, tá certo? Eu não sei se vocês tiveram esse conteúdo, e se tiveram com outro nome, com toda certeza, ok? Mas o nome técnico disso é design instrucional, tá certo? Design, ou seja, de desenhar, instrucional, porque vem de instrução, tá bom? Saindo desse nosso momento filosófico, vou até me arrumar aqui, né? Ok? Continuando a aula, vamos aqui para o assunto. Ficou claro a característica da gestão de projeto? Então, vamos partir de um plano, né? De um planejamento, vamos desenvolver um cronograma, vamos ver quais recursos nós precisamos. Inclusive, a gente pode até usar daqui a pouco o exemplo aqui da Emanuela, que é a festa das crianças, e aí ela vai desenvolver um plano com atividades lúdicas e pedagógicas, atividades de socialização, de integração e atividades principalmente, Emanuela, que você traga um aprendizado. Exemplo, Dia das Crianças. Vamos fazer um Dia das Crianças com um projeto do meio ambiente. Ó, Dia das Crianças, meio ambiente. Muito bem. Podemos fazer isso? Podemos. Então, à medida que você faz a decoração da escola, você coloca as curiosidades, né? Você sabia que 70 e tantos % do lixo que é recolhido é de garrafa PET? Então, jogue a sua no lugar certo. Pronto, o aluno já está lendo sobre isso. Você sabia que a água demora não sei o que para ficar totalmente cristalina? Então, colabore, não jogue óleo, não jogue sujeiras difíceis, né, de difíceis purificação na água. Cuidado com os dejetos que você joga na pia. Veja, tudo isso eu estou falando para vocês, mas a linguagem que vai para o aluno é outra, tá? Isso ficou já entendido para nós, né? Beleza? Tudo que vocês fizerem, lembra lá? Objetivando, idade, série e o tamanhinho deles, tá bom? Então a sua festa, o seu encontro, né, com as crianças para desenvolver a festa, você pode deixar livre, mas você está levando o que juntamente com a festa das crianças? Aprendizado, tá certo? Consciência. Você pode fazer lembranças em EVA ou em qualquer outro material que o aluno leve para casa, lembrando os aspectos da reciclagem, ok? Vocês lembram o símbolo da reciclagem, né? Que é um triângulo com setinhas, formado por setinhas? Então você pode colocar isso na escola inteira, você pode colocar cestinho de lixo com cor diferente para o aluno entender o que é plástico, o que é não orgânico, orgânico, etc, etc, etc. Ok? Ficou claro isso, a ideia da festa da Emanuela? Nós já estamos até planejando aqui a festa da Emanuela, né? Daqui a pouco ela já sai com o projeto pronto. Ai, ai. Perfeito? Caminhando, quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios da gestão de projetos? Por que eu tenho que fazer um projeto observando as técnicas de gestão de projetos? Bom,
Organização. Perfeito, Marcelo. Ó, duas atividades fantásticas que dá para você trabalhar um montão de coisa em relação ao aprendizado, né? Ok? Mas muita coisa mesmo. Lógico, né, gente? Nós professores, nós gostaríamos de trabalhar um montão de coisas, mas depende também da coordenação da escola, né? Depende da direção, né? Ok? Então nós temos essa consciência que precisamos fazer as coisas, mas também a gente tem que atender às ordens da gestão, tá certo? Se for possível, lógico, vamos desenvolver. Se não for, vamos tentar adaptar o que dá para fazer, ok? Então você tem uma organização facilitada, isso é bacana, né? Você tem um controle, é possível que você monitore, né, o início e o fim dessas atividades, tá certo? Como é que a coisa está acontecendo, de que maneira que está acontecendo, tudo bem? Você pode trabalhar a questão da alocação eficiente de recursos, né? Então você vai observar o uso do dinheiro, o uso de pessoas, o uso de material, o uso de tecnologia de forma eficiente, a qualidade, principalmente quando vocês pensarem em qualidade, gente, qualidade é um conceito muito assim abstrato, né? Porque tem muito conceito dentro da palavra qualidade. Então, quando vocês falam assim, olha, esse produto tem qualidade, você está falando do quê? Ele é mais durável, ele é mais confortável, ele é mais gostoso, ele é mais o quê? O que ele tem em relação ao concorrente que o seu olhar permite lhe dizer, né, permite garantir essa observação de que ele tem qualidade. Então ele é durável, não quebra com facilidade, então você está pensando em durabilidade dentro da qualidade. Ah, ele não quebra com facilidade, então ele é resistente, você está observando o índice de resistência de materiais dentro da qualidade, ok? Então sempre que pensar qualidade, observem o que vocês estão pensando em termos de qualidade. Quando você fala qualidade para garantir o resultado final, o olhar da qualidade aqui é: cheguei no prazo, cheguei dentro do orçamento e cumpri o objetivo. Tá certo? E a questão dos riscos, né? Não existe atividade no mundo que não tenha risco. Olha que frase forte de impacto que eu disse agora, hein? Até me preparei para dizê-la. Não existe atividade sem risco. E aí um dia um aluno me falou, ah, professor, tem sim. Se eu estiver em casa dormindo, eu falei, você pode ter um AVC, uma parada cardíaca, você pode ter um infarto, você pode ter complicações respiratórias, você pode ter um monte de coisa. Você pode ter uma trombose. Não existe situação sem risco, tá certo? O que nós, gestores, precisamos nos atentar é que precisamos mitigar. Ó, esse nome mitigar, não sei se todos conhecem. Mitigar, o sinônimo dele mais próximo é reduzir, tá certo? Então, quando você faz uma mitigação, então quando você reduz a possibilidade de algo acontecer, tudo bem? E aí como é que você faz isso, né? Você vai fazer um documento, um roteiro de se algo acontecer. E aí você faz o quê? Exemplo da festa da Emanuela. Se acabar a luz, aí no outro quadrinho fazemos o quê? Nós vamos embora para casa. Não tem luz, fazer o quê? Não tem gerador? A festa não vai ser ao ar livre? De repente não precisa de luz. Mas tem a música, tá? Não tem uma outra forma? Então, percebe como é feito? Se faltar comida, o que fazer? Ah, tem um fornecedor que nos entrega em 20 minutos. Já resolvemos isso.
Se faltar bebida, tem o mercadinho do Zé, que é no final da rua, ele falou que garante o estoque para pelo menos umas 2 horas de festa. Já resolvemos isso. Se faltar profissional para trabalhar na festa, então, gestão de recursos humanos. Temos que conversar com o diretor para garantir um mínimo suficiente de pessoas para trabalhar na festa. E desse mínimo, você coloca um 10% de gordurinha, que é para garantir ali uma sobra, né? Então, vamos dizer que você precisa de 10 professores para garantir que a festa seja executada. Então você vai fazer o quê? Vai chamar 12. Tudo bem? 10% de 10 não é 1,2, mas fica meio esquisito 1,2, né? Então nós já arredondamos para 2, tá? Então chama 12. Se vier 15, melhor. Porque aí você tem sobra suficiente, dá para você trabalhar bem. Ok? O fornecedor não vai entregar o pula-pula na hora. O que fazer? Vamos buscar uma alternativa. Tudo bem? Vai faltar bexiga. O que fazer? Tudo isso são riscos que a festa da Emanuela pode ter aí de obstáculo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim ou não? Beleza. Desvantagem de você usar técnicas da gestão de projetos. Projetos muito grandes, essa gestão pode ficar de certa forma complexo, tá? Começa ali a fazer tanta tarefa, tanta burocracia, precisa de um documento, de uma autorização, precisa de uma etapa, não sei do que, isso aqui tem que estar tal dia, aquilo tem que acontecer tal dia, e etc. E aí muitas vezes isso é muito complexo, mas você tem que procurar controlar de uma maneira mais tranquila, se eu posso usar essa palavra, né? Ela é difícil de controlar, com projetos complexos é difícil de controlar, né? Projeto complexo é difícil de controlar. Vou falar mais uma vez, projeto complexo é difícil de controlar, mas você pode controlar. Que jeito? Vamos separar em fatias, vamos reorganizar algumas tarefas, vamos procurar trazer mais gente para ajudar no olhar de determinadas dimensões. Então você tem a dimensão de RH, eu não vou conseguir contratar gente, gerenciar gente no tempo útil, vamos colocar alguém para fazer, tá certo? E tudo isso, lógico, nós estamos falando isso aqui, mas tudo isso é feito de forma tecnológica, tá? Que no finalzinho dessa aula aqui nós vamos fazer um olhar para a tecnologia. Não dá para fazer isso tudo em agenda, tá certo? Não tem como. E nós temos que ter algum apoio tecnológico, nem que seja um simples Excel, ok? Que por si próprio ele já é robusto ao extremo, né? Eu adoro o Excel. O Excel ele resolve quase tudo para mim em relação às atividades de gestão. Outra coisa que pode acontecer que alguns entendem como desvantagem, custo elevado. Então muitas vezes você traz consultoria para te ajudar, você traz profissionais, você vai agregando coisas ao extremo dentro de um projeto e lógico, tudo que você traz para dentro de um projeto tem custo, né? E aí esses custos podem, de certa forma, em algum momento, se tornarem cerceadores do teu projeto. Ou seja, olha, você tinha 50 mil para gerenciar tudo isso. Você não chegou nem na metade e você já está com 38 mil ou com 40 mil usado para pagar tudo. E ainda falta um montão de coisa, então falta gestão. Ok? Alguma etapa da gestão ali fugiu ao controle. Dependência de ferramenta tecnológica, então a necessidade de usar software, isso alguns entendem como desvantagem, mas por conta do custo da licença, tá? Que esses softwares não são gratuitos, tudo bem? Você tem que comprar a licença. Nós vamos falar de uns 3 ou 4 aqui
rapidamente. O MS Project é um dos melhores que eu conheço, mas é pago. Tá? Tudo bem que você tem uma versão muito baratinha dentro do Office 365, que é aquele pacote do Office que a Microsoft vende para vocês, né? Que é Word, Excel, eu acho que é PowerPoint, se eu não estiver enganado. Tem o Planner também, se eu não estiver enganado, e tem o Project. O Planner é para a internet, eu acho que é isso. O Planner é o Project da internet e o Project é um software na área de desktop, ou seja, que é instalado no seu computador. Tudo bem? Mas sem software não dá para rolar, é muito difícil. Ok? E risco de falha? Risco, voltamos a dizer, né? Não tem atividade sem risco. O que nós temos que correr para cima é mitigar a quantidade de risco o mais eficiente possível. Gente, tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Sim ou não? Jesus? A Carla, você morreu? Não morra não, Carla. Morra não, por favor. É, eu sei que é muita coisa, Carla. É. Lá vem a Larissa de novo com a pergunta da prova. Ela tá desesperada com a prova. Gente, vamos continuar aqui. Já já eu separo um espaço para a gente falar disso. Tudo bem? Fiquem calmas, fiquem calmas. Eu não sei se foi a Adriele que sugeriu 80 questões dissertativas e a cada errada eliminava uma certa, mas acho que foi essa, foi a Adriele. Adriele, nunca. Gente, fiquem em paz, a gente já fala disso já já. Muito bom, viu? Portfólio. O que é um portfólio? Né? Então, um portfólio é uma coleção de projetos. Nós somos chiques, né? Você vai para uma entrevista de emprego, né? E aí o teu entrevistador fala: você tem um portfólio de projetos realizados? Ó, chique, hein? Você fala: claro. Inclusive são tantos que eu não tenho condição de imprimir. Eu vou te mandar o link, ok? Que eu fiz um site, um blog específico para isso. E aí você manda o link para a pessoa vê todos os projetos que você já gerenciou e desenvolveu. Olha que chique isso, né? Então, é uma maneira bem didática de dizer o que é portfólio. Ou seja, é uma coleção de projetos que você já fez. Tá certo? Eu fiz o projeto da festa junina, fiz o projeto da festa da primavera, da festa das crianças, dia do pai, dia de mãe, festa da integração social de alguma coisa, festa do fim de ano. Então são projetos que você já desenvolveu. Mas eu sou professor, o que isso tem a ver? É material que você desenvolveu. Faz parte daquilo que você desenvolveu. Se eu te perguntar hoje, eu vou querer contratar um professor. Você tem experiência? Tenho. O que você pode mostrar para mim de experiência inicialmente? Antes de que você vá para a prática, ou seja, você vai ministrar uma aula para mim. Ok? Então, o que você tem para mostrar para nós? E aí você mostra o seu portfólio. Né? Então, o seu portfólio, o seu material, tudo aquilo que você desenvolveu. Tá certo? Então tá aqui, ó. O portfólio é uma coleção de projetos, programas e outros trabalhos que estão agrupados com o propósito de facilitar o gerenciamento efetivo do trabalho para atender objetivos estratégicos de uma organização. Ok? Continuando, consiste nos trabalhos que estão em andamento ou planejados, estando eles relacionados de alguma forma entre si ou não. Enquanto os projetos e programas são temporários, o portfólio é contínuo. Ou seja, você tem o seu portfólio,
A cada novo projeto, você vai inserindo no seu portfólio. Ok? Então, fiz o meu primeiro projetinho. Terminei ele, terminei. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar vou iniciar o desenvolvimento do meu portfólio. Ok? Tranquilo? Fiz outro projetinho. Põe no meu portfólio. Fui no terceiro projetinho. Põe no portfólio. Quarto projetinho. Põe no portfólio. E assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Eu posso fazer portfólio de alguma outra situação? Posso. Posso fazer portfólio das minhas fotos. Posso fazer portfólio dos meus trabalhos acadêmicos. Posso fazer portfólio de um montão de coisa. Ok? Então, necessariamente, você precisa ter material, né? Tudo bem? Sim ou não? Posso iniciar meu portfólio agora? Pode, a qualquer instante você inicia o seu portfólio e vai colocando seus projetos. Ok? Diferentemente da gestão individual, não sei, as meninas fazem, isso é um documento normal, né? É uma coisa, é uma vida profissional sua. O que você faz, né? O que você... Ah, eu tô aqui, ó, fazendo tal. Ok? Diferentemente da gestão individual de projetos, o portfólio de projeto envolve uma visão ampla e estratégica, considerando a prioridade, os recursos e os riscos associados a cada projeto. O objetivo principal é garantir que os projetos sejam alinhados, né, com objetivos gerais da organização ou da estratégia. A primeira pergunta que faz para você é assim, senhor professor, né, por que você está fazendo o projeto, o portfólio? Ah, eu estou criando um portfólio porque eu quero me apresentar para alguma empresa e eu quero... Tá bom, ó, você tem um objetivo, é a sua estratégia pessoal, ok? Quem é desenvolvedor de software, que nem eu, nós temos uma plataforma, aliás, várias, né? O Google Drive, o Microsoft One, e tem uma específica para portfólio, que é chamado de GitHub. Alguém já ouviu falar desse nome? GitHub. E o que faz o GitHub? Você faz uma conta lá e tudo que você vai desenvolvendo de trabalho, você vai colocando lá. E tem uma benesse, tem um benefício. Você vai lá no projetinho que você tem lá e você coloca lá assim, ó, público. Então, qualquer pessoa pode consultar aquilo que você faz. Além de ser já uma grande publicidade das coisas que você faz, porque você está colocando para... Está na internet isso, hein? Você está colocando para todos aqueles que quiserem consultar os projetos que você já fez ou que você está trabalhando, você garante um local onde você pode guardar tudo. Ok? Ó, o GitHub eu uso para o desenvolvimento de software, mas você pode usar para qualquer outra coisa. Fechou? Então, quando você vai numa entrevista, a pessoa quer saber, olha, o que você tem desenvolvido? Você dá o endereço eletrônico do seu GitHub. Ele está público mesmo. A pessoa vê tudo que você está desenvolvendo, tudo aquilo que você está fazendo. Já serve como um cartão de visitas fantástico. Porque a pessoa quer saber se você tem experiência. Quando você mostra aquilo que você já fez, olha só que bacana. Não é verdade? Dúvidas nisso ou não? Qual é a característica de um portfólio de projeto? Como nós já falamos, né? Tem lá a diversidade, o alinhamento estratégico, né? Por que eu estou fazendo isso?
E aí os alinhamentos, se for na empresa, é com o objetivo da organização, mas se o portfólio for seu, é com seu objetivo, o que você quer fazer? Ah, eu quero ser reconhecido como, sei lá, professora de arte e música. Então o seu portfólio tem projetos de arte e de música. Então, quando alguém for consultar o teu material, vai saber que você desenvolveu a música, a poesia cantada, a aula cantada, a dança de não sei do que, os movimentos do corpo que fala. E aqui alguns exemplos, mas tem lá um montão de projetos. Então, o teu entrevistador, ele já sabe aquilo que você já faz e como você faz. E é um excelente cartão de visita, ok? Diversidade, você pode colocar o tipo do projeto, nem importa tanto, né? Se é de arte, se é de música, se é de geografia, se é projeto de dança, se é projeto de fotografia, porque a diversidade é que faz o contexto, ok? Gestão centralizada, então você tem um portfólio, você pode diretamente em um portfólio só você pode gerenciar tudo que você está fazendo, desde música, língua portuguesa, projetos de educação física, não importa o projeto que você está fazendo, você pode colocar tudo lá. Como é que é? Receita de bolo, né? Ah, eu tenho um podcast, professor, que ensina a fazer receita de bolo. Ótimo! Coloca lá o plano do seu podcast e o endereço dele, e quem quiser consultar, ele fica ali aberto. Flaviane, se o podcast... eu já estava no podcast, já fui falando direto, né? Se o portfólio é teu, ele é teu. Tá certo? Então, um portfólio de atividades que você desenvolveu. Tá? Então, ele é seu, acompanha você. O que algumas ferramentas tecnológicas hoje nos permite é que você coloque esse portfólio num local digital, que nós chamamos de nuvem, né? Muita gente fala assim, tá na nuvem, né? Porque ele está salvo num drive desse, do Google Drive, do Microsoft One e etc, etc. Ou no próprio GitHub, tá? Tudo bem? Mas ele é seu. Ah, eu queria deixar uma cópia na escola. Tá bom, o portfólio é seu. Você divulga, compartilha aquilo com quem você acha que deve. Ok? No Google Drive, você tem a opção de botar o portfólio lá, um projeto, por exemplo. Não é obrigado. Tá? Se o portfólio é teu, Larissa, não é obrigado. Tá? No Google Drive, você tem condição de colocar um documento lá. Vamos dizer que você fez o seu projetinho, você fez no Word, tá bom? Você fez no PDF, você fez no Excel, tá? Você subiu o arquivinho lá no Google Drive. E aí você quer compartilhar com alguém. Então você pega o e-mail dessa pessoa, você vai lá, clica com o botão direito, compartilha e você coloca lá só leitura. Então o que vai acontecer? Aquela pessoa que recebeu o convite para compartilhar a tua pasta, ela vai ler o teu material, mas só ler. Ok? Inclusive você pode criar restrição de impressão. Então a pessoa lê, ela visualiza, mas não pode mexer em nada lá. Tudo bem? A outra coisa que nós temos aqui de característica do portfólio, balanceamento de recursos. Então você pode, no caso de empresa e escola, você pode observar o que você está trabalhando em questão de alocação de recursos. E para a gente finalizar esse slide, avaliação contínua. Então, o desempenho dos projetos dentro do portfólio é constantemente avaliado. Então você fala, olha, que legal. Eu aprendi um assunto novo que aquele meu primeiro projeto lá não tinha. Então o que você faz? Você volta lá naquele primeiro e você adapta alguma coisa que você queira. Por quê? Porque você já aprendeu a fazer aquilo. Você não está inventando. Ok? Faz as adaptações necessárias de acordo com aquilo que você precisa.
ok? Para que a coisa fique bonitinha, bem atualizada e muito bem direcionada de acordo com a tua estratégia profissional, ok? Dúvidas nisso, pessoal? Sim ou não? Bom, em relação aos benefícios de um portfólio, a gente estava trabalhando a ideia do porquê que eu tenho um portfólio, né? Por que eu tenho um portfólio? Para eu colocar minhas atividades, todas elas juntas, no mesmo lugar, né? Para ser gerenciado de forma estratégica, de acordo com a minha estratégia. Quero fazer um portfólio para eu apresentar para os meus futuros empregadores. Ótimo, você vai fazendo ali bonitinho e a coisa vai se desenvolvendo, ok? Então vamos lá. O benefício de um portfólio. Primeiro, a visão estratégica global, né? Aquilo que você quer ampliar em termos da sua apresentação como profissional. A otimização de recursos, você consegue gerenciar os seus recursos, aquilo que você tem em mãos para trabalhar em relação a cada projeto, tudo bem? Você tem uma ideia de redução de risco, até mesmo porque você tem uma base de conhecimento, né? Conforme você vai colocando seus projetinhos lá no portfólio, você já sabe, você já aprendeu com o projeto anterior algum tipo de risco de um novo projeto. Você fala, olha, aquele lá deu um problema assim, então o que eu vou fazer? Nesse eu já não vou correr esse risco, eu já vou melhorar a previsão de determinadas coisas, ok? E a tomada de decisão facilita bastante, né? Eu posso me organizar em relação a isso. Tudo bem? Qual a diferença entre projeto, programa e portfólio? Então, o projeto nós já sabemos o que é, né? Que é aquela tarefa, aquela atividade, aquele objetivo que eu quero chegar ali rapidamente. O que é um programa? Né? É um grupo de projetos que são relacionados. Tá? Então, por exemplo, vou construir uma casa e eu vou separar em projetos individuais. Todos esses projetos participam de um programa, tá certo? Por quê? Porque todos eles são relacionados. Então, o marceneiro, o pedreiro que faz a parede, outro que faz o buraco, outro que faz o telhado, o outro que coloca o revestimento dentro da casa, o outro que prepara o piso, um que corta não sei o que, outro que põe a janela, outro... São todos projetos separados, individuais, né? Ou seja, o marceneiro vai cuidar de uma coisa, você faz um projeto para ele, não tem nada a ver com o pedreiro, tá certo? Mas na realidade todos eles estão relacionados. Tudo bem? E todos os projetos que você faz, independente se é construir casa, fazer bolo, fazer atividade de escola, preparar o seu casamento, mexer com a formatura do seu filho, não importa. Quando você colocou tudo num local só, numa pastinha só, num modelo só, e aí você tem o que nós chamamos de portfólio. Ficou claro? Projeto, um só. Então, vou fazer um assunto, um projeto só. Tenho vários projetos para fazer uma coisa, então eu posso chamar isso de programa. E todos os meus projetos, de tudo que eu já fiz na vida, num canto só, eu chamo de portfólio. Tudo bem? Observe que o portfólio não precisa os projetos estar relacionados, tá? Porque o portfólio é tudo que você já fez na vida. Então você já fez curso de confeitaria, você já deu aula para o EJA, você já fez lá uma aula de música, ó, tudo que você já fez, você vai colocando os projetinhos lá, tá? Então você está construindo o seu portfólio. Perfeito, senhores e senhoras? Então aqui nós temos um desenho, né? Um tipo de um organograma, para vocês entenderem. Aqui em cima é o portfólio, ó, ok? Geralzão. Eu posso ter um portfólio daqui, de alguma coisa específica, tenho meus projetos e tenho meus programas, tá? Tudo isso que eu junto, tudo que é meu,
eu posso guardar dentro de um portfólio. E o portfólio é bom que são coisas que não estão relacionadas, tá? É, como eu falei, tudo aquilo que eu fiz, né? Tudo aquilo que eu já fiz, tá certo? Ministrei um curso para atividades lúdicas, ministrei um curso para receita de coquetéis e bolos, confeitaria, etc. Não tem problema, mas não tinha que estar... Não, não tem problema. O portfólio permite que você junte tudo num canto só. Quando você apresentar para alguma pessoa que está te entrevistando, ela tem a noção de tudo aquilo que você sabe fazer. Ok? Aqui de forma gráfica, ele está mostrando para você o ciclo de vida de um projeto. Então você tem o início de um projeto, tá vendo? Ele passa pela fase de organização, pela fase de execução e pela fase de encerramento. E aqui embaixo você tem o que é necessário, né? Ó, saídas do gerenciamento, termo de abertura do projeto, plano de gerenciamento, a linha do tempo aqui, essa linha, entregas aceitas e o arquivamento dos documentos do projeto. Então, só para ilustrar aquela frase assim, início e fim. Projeto tem que ter, olha, início e fim, muito bem definido. Quer ver? Eu tenho acho que mais um visual aqui, ó. Olha lá, ó, fase inicial, fase intermediária, fase final. Tudo bem? Então, isso tem que ficar muito bem nítido, né? Que a fase do projeto, tem a fase de declarar o escopo, tem a fase do plano, tem a fase... Tudo isso está dentro de um início e de um término previsto, ok? Quando você faz o documento inicial, você fala, olha, vai iniciar dia 5, termina dia 30. Tudo que tem que acontecer do seu projeto tem que acontecer neste intervalo. Isso está nítido para todos? Sim ou não? Não está nítido, Flaviana? O que não está nítido para você? Que tem que ter um início e um fim. Está escrevendo aqui, né? Não é o tempo intermediário, são as fases intermediárias. Olha aqui, ó, você fez a abertura do teu projeto, tá certo? E aí o escopo é o croquis, né? É o rascunhão, tudo aquilo que o seu projeto vai ter. E aí, numa fase intermediária entre o início e o final, o que acontece? Por que a gente só fala do início e do final, não é? Projeto inicia dia 5, finaliza dia 30. E o meio? Está escrito aonde? Então, é uma fase intermediária. Nessa fase intermediária, você tem o plano, ó, você tem o plano, você tem a linha de base, você tem o progresso do teu projeto, você tem a aceitação pelas partes, né? Você entregou uma tarefa para determinada pessoa aceitou, não pediu para você corrigir, você entregou alguma coisa para outra pessoa, um professor seu capacitou, um outro entregou um projeto, um outro entregou um recorte, um outro fez os desenhos de EVA. Isso é tudo na intermediária. Quando você chega no prazo final, olha o que você tem aqui, entrega. Ficou nítido agora? Então, ok? Porque quando você faz o documento, você coloca o dia que inicia. E você também coloca a previsão quando aquilo termina. Aí tem mais alguém que fala assim, tá, e nesse meio termo aí acontece o quê? São todas as atividades que você desenvolve. Tá certo? E esse gráfico vem trazendo só uma ilustração, né? Porque muitas vezes a gente mostra um gráfico, mostra uma imagem para ficar melhor ilustrado aquilo que nós estamos falando. Tá? Não é não estou trazendo no gráfico um conhecimento novo. Eu estou ilustrando aquilo que nós já estamos falando desde o início da aula. Projeto tem que ter um início, tem que ter um fim. Tá bom? E aí tem um montão de ferramenta disponível no mercado. Tá certo? Tem uns que gostam mais de trabalhar com uma, outros tem mais com outro, né? Tudo é
pago e bem pago, tá certo? Não é de graça, ok? Então não adianta falar, mas não tem um na faixazinha aí, né, tal. Tem uns que são um pouquinho mais baratos, que nem o Project que está dentro do Office 365, que é da Microsoft. Quando você faz aquelas assinaturas lá, quando você compra um computador novo, ele vem com assinatura, normalmente ele te dá 3 meses, 6 meses, não é isso? Word, Excel e tal. E aí você renova aquela assinatura, incluindo o Project. Se eu não estiver enganado, acho que é 50 conto por mês. Depois vocês podem dar uma olhada lá no site da Microsoft. E você paga lá aquela taxinha e você tem direito ao Word, Excel, Project, PowerPoint e mais outras coisas lá. Tá certo? Mas não é gratuito. Não é verdade? Tá certo? Então aqui alguns exemplos, tá? O Trello. O Trello é legal que ele usa cartões, tá? Quadros e cartões para gerenciar. É muito bacana, que ele é visual. Então você tá enxergando onde cada coisa tá ali, tá? O Asana é muito próximo também. O Project, o Monday.com, tá? O Slack, a Google, lógico, tá sempre envolvida com tudo, né? Então você tem o Workspace. Se você tiver uma conta Google, olha que interessante que dá para ver agora, ó. Se você tiver um Gmail, que é uma conta Google, né? Você tem acesso ao Google Docs, o Google Drive, que eu falei nessa aula, onde você guarda seus arquivos, e o Google Sheets. O que é Sheets? Planilhas. É o equivalente ao Excel. Tá certo? E tudo isso na faixa, né? Que o Gmail é gratuito, não é isso? E você ainda ganha, acho que é 15 GB de armazenamento, se eu não estiver enganado. É muito espaço. Dá para você fazer um portfólio assim, ó, tamanhão do mundo. Beleza? E o Basecamp. Vamos ver a tela deles. Olha que bonitinho o Trello. O Trello é bonitinho. Olha os cartõezinhos aqui, ó. Você cria um projeto, aí você chama uma pessoa, tá vendo? As pessoas que você convidou para o projeto, elas têm uma conta da Trello também, né? Aí fica aparecendo com essas carinhas aqui, ó. Aí você vai atribuir uma determinada tarefa, aí você faz um cartão, pega a pessoinha aqui, puxa pro cartão aqui e fala, fazer tal coisa. A pessoa que está conectada lá, ela já está visualizando a tarefa que você deu para ela. E aí, a partir daí, ela vai executando e vai te dando o status, se aquilo está pronto, se não está pronto, de que jeito que está. Beleza? Então, esse é o Trello. Outro, o Asana. Ó, é muito similar, tá vendo? Você tem a linha do tempo, você desenvolve algumas tarefas, e aí você atribui as pessoas também. Ó a galerinha aqui em cima, ó. Tá certo? E cada um tá na sua tarefa, fazendo suas coisas, e aí a linha do tempo vai avançando, e a pessoa que está com aquela tarefa vai dizendo se já concluiu, se não concluiu, porque você também já vai atribuindo novas tarefas para ela. Tudo isso, não, Margarida, que nem eu falei, nenhum desses é gratuito, a não ser o do Google Workspace, lá pelo e-mail do Gmail, tá bom? O resto tudo é pago. Tá certo? Vamos ver outro. Monday. Ó. Percebe que é muito parecido um com o outro? Olha lá aqui, ó, os cartõezinhos também, lá, ó. E aqui não é bem cartão, né? Aqui é uma linha de tempo, é um plano. Então você tem a pessoa e aqui você tem a tarefa do lado, ó. Tá certo? E aí a pessoa vai colocando também o que ela tá fazendo, como tá fazendo, quando é a previsão de terminar isso. O Slack ele é mais parecido com a rede social, mas também ele tem a ideia do projeto. Você inicia aqui um canal, é chamado de canal, aí se vocês se comunicam com seus colaboradores por esse cerquilha nome, né? Tá certo? Ou hashtag. Alguns gostam da palavra cerquilha, outros gostam da palavra hashtag. E aqui estão seus colaboradores, ó. Então você chama alguém aqui pelo hashtag nome do Zé e você atribui uma situação. E aí essa situação vai aparecendo aqui. E todo mundo vai dando o ok, se viu, se não viu, de que jeito que viu,
que precisa fazer, o que não precisa. Ok? Basecamp. Olha lá. O Basecamp, olha aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? É também muito próximo dos outros, do Trello, do Asana. Você determina a tarefa você atribui à pessoa e a pessoa vai resolvendo sua vida aí. Olha lá, Basecamp. Perfeito? Temos mais? Temos. O Planner. Planner da Microsoft. Ó, observa aqui, tá vendo? Que ele já está dentro do 365, ó. Tá? Há quem diga que o Planner, ele é o Project para web. Tá vendo? Até a chamada da Microsoft ele fala isso, ó. Microsoft Project para web. Aproveite as funcionalidades já conhecidas do Project para web no novo Microsoft Planner. Então tá aqui, ó, é um quadrinho, você tem as pessoas também, você tem as tarefas, elas vão executando conforme a ordem. Percebem que é tudo muito próximo, muito parecido, não é? Vocês estão vendo que é tudo muito... Ali parece que um copiou do outro, etc. Mas é a forma que o projeto ele é gerenciado. Tá? Agora aqui chegamos na nata da coisa, né? Que é o Project. O Project ele lembra muito o Excel. Mas, gente, isso aqui ele é fantástico. Ele é um software assim que é impressionante. Eu trabalhei muito com Project. Você insere uma tarefa, insere o dia que inicia aquela tarefa, que encerra aquela tarefa, que recurso que você vai usar, quem é a pessoa que está naquele recurso, quanto ela ganha por hora, quanto ela ganha por dia, que tipo de recurso físico você vai usar, material, equipamento, qual aluguel hora do equipamento. Você calcula tudo. E no finalzinho tem um relatório aqui que você puxa, onde está escrito aqui, ó, report, que você puxa quanto o teu projeto está consumindo em termos de dinheiro e de recurso. É fantástico o negócio. Tá certo? Tanto é que é um dos mais utilizados. E aqui, ó, conforme você vai fazendo as atividades, você pode mandar exibir a linha do tempo. Ó. E aí você vai acompanhando a tarefa aqui do lado. Ó. Temos mais um exemplo dele? Temos aqui, ó. Aí, ó, até com gráfico de desenvolvimento. Ó. Ó os valores aqui de cada etapa. Ó. Tá certo? E aí você pode até montar gráfico. Ó. O Project, gente, ele é fantástico. É uma ferramenta poderosíssima. Tudo bem? Alguma pergunta de algum desses aqui até então ou não? Sim ou não? Ah, eu sou obrigado a usar um software desse para gerenciar os projetos lá na minha escola? É claro que não, né? Tá certo? Você não vai, até mesmo porque é pago. Você não vai bancar do seu bolso uma coisa para fazer para a empresa, né? Até mesmo porque não é tão barato. Tudo bem? Se ele te cobrar R$60 por mês, são 720 por ano. É um dinheiro considerável, ok? Ah, mas minha escola tem. Pronto, então você vai... Qual que a escola tem? Ah, a escola tem o Trello. Pronto, vou fazer umas capacitações que tem cursinhos lá no YouTube de graça, para eu me especializar em Trello um pouquinho mais e você vai usar o Trello. Ah, lá na escola, lá na empresa onde eu trabalho, a gente usa o Project. Fechou, vamos partir para cima do Project. Tá? Todos esses que eu passei aqui têm cursinhos gratuitos no YouTube. Então você pode ir lá, veja aquele que você quer trabalhar ou que a sua empresa já tenha e você se especializa por lá. Fechou? Sim ou não? Aqui estão as referências da aula de hoje, mas eu quero mostrar um assunto para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. De boa, Carla, fique em paz.
Gente, eu sou muito tranquilo em relação a isso, tá? A minha proposta é ajudar vocês no máximo que eu puder e o máximo que vocês precisam. Tá certo? Não, fique em paz, cara. Não precisa pedir desculpa, não. Fique em paz, fique em paz. E eu me preocupei quando o pessoal falou, eu não estou conseguindo, eu tenho que rapidamente intervir para que você consiga resolver, tá certo? Que a proposta é fazer com que vocês adquiram conhecimento de uma forma suave. Eu não tenho um perfil de ser professor daqueles que castiga, que ainda fala, deixa aqui que eu vou ferrar todo mundo, deixa comigo. Quem me conhece há muito tempo aqui da escola, sabe que na realidade eu costumo muito mais ser um facilitador do conhecimento do que um professor especificamente, tá certo? Eu gosto de atender o aluno, muitas vezes eu chego mais cedo, fico até mais tarde aqui com eles, porque se eu não puder fazer algo pelo aluno nesse momento, depois que ele for embora daqui, né, que eu não enxergar mais ele, vai ser mais difícil, né? Tá certo? Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, né, ok? Pergunta que a gente vai para cima, tá certo? Tenta resolver aí. Bom, eu quero mostrar para vocês o Trello. Eu compartilhei aqui, tá? Essa é a minha conta do Trello, tá? Eu tenho uma conta no Trello. Então, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar para vocês como é que funciona na prática. Aqui são empresas fictícias, tá? Que eu criei. Cada aula que eu dou para uma turma, eu crio uma empresa fictícia. Então aqui eu tenho o projeto da empresa de engenharia. E aqui dentro da empresa de engenharia eu tenho os quadros. Ele vai abrir aqui do lado. Então aqui, Lumar Engenharia Elétrica, tal. Então eu vou clicar aqui nos quadros, nessa fase do projeto. Aí, ele abre. E aí tem umas pessoas aqui em cima, tá vendo? São alunos, né? Alunos que nem vocês, de algum curso aqui, né? Então aqui, E aí eu faço o quê? Eu vou e insiro alguma coisa, né? Então, por exemplo, vou adicionar uma outra lista aqui, sei lá, lista de teste. Então, aí eu vou adicionar um cartão, adiciono o cartão. Tarefa para dia 20/10/2024. E adiciono, lá. E eu vou fazendo essas tarefas. Tudo bem? Vamos dizer que aqui, nesse item aqui, nesse primeiro aqui, a fazer, eu queira inserir, sai daí, adicionar um novo cartão. Preparar questionário da prova. Pronto. E aí aqui, no questionário da prova, eu vou clicar, ele vai abrir, e eu vou falar o seguinte, olha, aqui eu vou criar uma descrição. Vamos preparar a prova para que seja supimpa. Tudo bem? E aí, observe que eu já coloquei para mim mesmo, eu adicionei esse cartão. E eu vou trazer gente que vai acompanhar comigo. Então eu vou dizer que a Amanda vem, que a Antônio vem, que a Daniele, quem mais? Que a Lilian, que a Nayara. Pronto. Observe que todo mundo que eu chamei para esse projeto está aqui em cima, Quando eu salvar, oi, ok? Salvei essa parte. Já vou fechar aqui. Aqui, preparar o questionário da prova. E eu estou falando aqui, todos esses membros aqui vão me ajudar a preparar. Tudo bem? Olha lá, Carla, manda as questões. É a galera que vai preparar, viu? Não sou eu. Tudo bem? Então isso aqui tá para fazer, certo? Se eu pegar e esse item aqui, tá? Eu queira mencionar mais alguma coisa, eu venho e clico em editar e vou fazendo aqui, tá vendo?
vou criando mais alguma coisa, vou adicionando botão, vou adicionando tempo, vou adicionando alguma etiqueta, vou adicionando data. Ah, eu quero que essa aqui seja feita até determinado dia. Ó, data da entrega, dia 20. E eu vou salvar. Então ele já vai entregar, já vai entrar com uma data. Ah, ó o reloginho aqui, ó. 20 de outubro. Ó. Tudo bem? Aqui, ó. 20 de outubro. Perfeito, gente. E aí vocês vêm fazendo, né, a determinada tarefa, determinadas coisas. Ó, eu posso abrir uma outra, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa, se já terminou, se não terminou, se tem alguma coisa que eu preciso fazer, tá? Tá, muito bem. E aí, como é que a gente sabe como é que está cada situação, né? Como é que está cada empresa? Como é que está cada projeto? Pelas tarefas que aqui estão. Né? Então, conforme as tarefas vão acompanhando, conforme as tarefas vão sendo desenvolvidas, todos que estão inseridos naquele cartão, né? Eles começam a ver. Ó, eu vou adicionar, só para finalizar, aqui, ó. Correção da prova. Então, vamos lá. E aí eu vou chamar o cartão. Nessa fase, o professor se arrepia. Às vezes chora. E aí, quando é que membros que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer, sei lá, o Antônio Braz. Quem vai me corrigir essa prova vai ser o Antônio Braz e quem mais? A Lilian. Pronto. E que dia que vai ser corrigido isso? Eu vou dizer que eu vou corrigir, que a entrega é dia 20, eu vou corrigir dia 25. Vou salvar e vou fechar. Aqui, ó. Então você tem a correção da prova prevista para dia 25. E aí esses dois membros que vão fazer a correção da prova. Não é legalzinho? Não é bacana? Alguém quer perguntar algo aqui dentro? Eu vou descompartilhar. Sim ou não? Então, responderam não, então fechou. Então aqui, ó, tirei, voltei aqui no meu item de aula e estamos aqui na capinha de novo. Beleza, gente? Sobre gestão de projetos? Tranquilo? O material é só esse de projeto? Claro que não. Gestão de projetos é uma função na empresa, é uma profissão. Tá certo? Então você tem muita coisa, muita especialização. Existe um instituto de projeto, que é o PMI, tá? Um manual enorme. Tem certificação profissional nessa área, tá certo? Então, e aqui é para vocês terem uma ideia, porque no papel de gestor, não é de professor, viu, gente? Somente, mas de gestor, vocês vão precisar entender de projeto. Tudo bem? Senhoras e senhores, isso é o que eu tenho para hoje. Perguntas? O pessoal já está dando boa noite. Então, pessoal, boa noite. Até a próxima aula.